CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando o programa desta terça-feira, 22 de agosto de 2023. Vamos juntos até meio-dia trazendo muitas informações sobre o time do seu coração, sobre o mundo esportivo. E começamos falando de Copa Feminina. A Copa do Mundo ainda rende notícias, mas infelizmente pelo lado negativo. O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, foi denunciado por violência sexual após beijar à força a jogadora Hermoso durante a cerimônia de apresentação e premiação. E agora o destaque do Guarani, direto do Brinco de Ouro, chegando com Antônio Lupi. Fala aí, Lupi! Tudo bem, Júlio? Bom dia a você, a todos que acompanham o CBN Esportes aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa, onde o Guarani treina para o duelo contra o Sampaio. O jogo acontece sábado, às 5 horas da tarde, lá em São Luís do Maranhão. Sem o Alan Santos e Diogo Matheus, que estão suspensos, a principal dúvida na equipe está na lateral direita, entre Ian e também Ivan Alvarinho. Já na zaga, Valber deve ser o companheiro de zaga de Lucão. Valeu, Lupe. No Taekwondo tem campineira no lugar mais alto do pódio. A lutadora Larissa Cardoso conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro que foi disputado em Fortaleza no último final de semana. Larissa lutou pela categoria mais 73. Foi a 5ª conquista nacional da atleta que representa a Ponte Preta. E agora o destaque do futebol paulista, chegando na voz de Vinícius Moura. O Corinthians entra em campo hoje na Neoquímica Arena contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Sul-Americana. O jogo começa às 9h30 da noite. O técnico Vanderlei Luxemburgo conta com a volta de 6 titulares que não enfrentaram o Cruzeiro. O lateral Fagner está lesionado e é desfalque. O Palmeiras chegou ontem a Pereira, na Colômbia, para enfrentar o Deportivo Pereira nesta quarta-feira pela Libertadores. O volante do São Paulo, Pablo Maia, é dúvida para o confronto de quinta-feira contra a LDU em Quito pela Copa Sul-Americana. E o Santos anunciou a contratação do lateral direito Júnior Caissara, que estava sem clube desde fevereiro. E as lesões continuam perseguindo Neymar Júnior. O jogador do Al Hilal foi diagnosticado com 2 lesões na coxa após exames médicos realizados no seu novo clube. O próprio técnico Jorge Jesus disse em entrevista coletiva que ele não tem condições de jogar neste momento, comprometendo inclusive a participação dele na seleção brasileira. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. Bom, Júlio, é uma Macaca que volta a jogar na sexta-feira contra o Londrina no estádio Moisés Lucarelli. Confronto direto e o técnico Pintado tem 3 desfalques certos. O goleiro Kaique França, além do lateral direito Arthur e também o volante Leonaldi. Todos estão fora da partida. Duelo direto. E amanhã a Macaca precisa secar a Chapecoense, que tem jogo atrasado contra o Botafogo, para que a distância do G4 não possa diminuir. Basquete masculino, o técnico Gustavo Conte divulgou a lista dos 12 convocados para a Copa do Mundo de Basquete, que será disputada na Indonésia, Japão e Filipinas. Nomes conhecidos como Marcelinho Huertas, Vitor Benítez, Raulzinho, Iago, Gui Santos e Cristiano Felício integram a lista. O Brasil estreia neste sábado, 6h45 da manhã, anote aí, contra o Irã, jogo que será em Jakarta, na Indonésia. Fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro, abertura, quartas de final Libertadores, muitas informações internacionais e nacionais com ele, Fábio Scheibe. Fala, Fábio! Fala, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Ontem no encerramento da 20ª rodada da Série A, o Goiás ficou no empate com o Atlético Paranaense por 1-1 na Serrinha, lá em Goiânia. Pela Série B, hoje tem início a 25ª rodada, com 2 jogos que interessam a torcida do Guarani, viu? Às 7 horas da noite, o Mirassol recebe o Juventude. O Juventude tem o mesmo número de pontos do Bugre. E o Criciúma encara o Vila Nova às 9h30 da noite. Os 2 times também brigam com o Guarani por uma vaga no G4. Hoje tem Libertadores da América também. Tem brasileiro em campo às 7 horas da noite em La Paz, na Bolívia. O Bolívar recebe o Internacional do técnico Eduardo Cudê, jogando na temida altitude, quase a 4.000 metros acima do mar.
o treinador não tem desfalques para o jogo. O Internacional chegou à Bolívia na tarde de ontem, mas desembarcou em Santa Cruz de la Serra. O time viaja daqui a pouco, no início da tarde, à capital La Paz, e chegará momentos antes da partida para tentar minimizar os efeitos da altitude, viu, Julio? Boa, Fábio Scheibe, são estes os destaques aqui do CBN Esportes dessa terça-feira. Claro que eu espero a sua participação aqui conosco. Mande a sua mensagem 991869070. 991869070. Este é o nosso WhatsApp que está à sua disposição. CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h12. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Meio da cidade de Paulínia. Conheça o Terras da Fazenda, loteamento fechado com padrão de qualidade FTA, um sucesso de vendas, últimos lotes disponíveis. Acesse terrasdafazendapaulinia.com.br. Trânsito. Muito bem, vamos com informações do trânsito com Thaís Azevedo, 11h13. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está vendo a gente. Olha, Júlio, quem segue ali pela Avenida Moraes Salles, trânsito carregado na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, sentido Nova Campinas, e no sentido centro do viaduto Laurão até a Rua Itu. A Avenida Anchieta tem lentidão somente pela pista da direita, na chegada à Avenida Rosimbo Maia. Pela pista da esquerda, trânsito fluindo bem. A Avenida Rosimbo Maia tem lentidão pela pista da direita, sentido centro, da Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil. Quem segue no sentido oposto, sentido norte-sul, vai fazendo um bom caminho. A Avenida Senador Saraiva tem lentidão somente pela pista da direita, da Rua Jorge Miranda até a Rua General Osório. Lembrando que a Avenida Campos Sales tem trânsito intenso em toda a sua extensão por conta de obras no local. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Até a próxima. Agora são 11h14. NexGard Spectra é o único tablete oral do mercado que tem ação 4 em 1. Uma única dose age contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos por todo o mês. É um e pronto. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Em risco provocar incêndios e causar danos ao meio ambiente. Quem solta balão está sujeito a punição severa e prisão. Ajude a denunciar esse crime. Uma iniciativa CBN Campinas. CBN Esportes Campinas.
11h16, estamos de volta aqui com o CBN Esportes desta terça-feira, depois de uma rodada muito agitada de Campeonato Brasileiro. Já estamos aqui quase entrando em clima de derby, falta aí uma rodada e depois já teremos a edição 206 do derby entre Guarani e Ponte Preta, que no segundo turno será no estádio Brinco de Ouro. Mas vamos antes atualizar informações do futebol paulista com Vinícius Moura. O Corinthians conta com a volta de 6 titulares para enfrentar o Estudiantes de La Plata hoje na Neoquímica Arena. O jogo válido pelo duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana começa às 9h30 da noite. Os zagueiros Gil e Murilo, o lateral Fábio Santos, os meio-campistas Maicon e Renato Augusto e o atacante Yuri Alberto retornam à equipe após terem sido preservados diante do Cruzeiro. O lateral direito Fagner está no departamento médico por causa de uma lesão na panturrilha e Bruno Mendes jogará na posição. A provável formação corintiana tem Cássio no gol, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maicon e Renato Augusto, Rojas, Wesley e Yuri Alberto. O jogo da volta entre Corinthians e Estudiantes será disputado na semana que vem. Quem passar terá pela frente o América ou Fortaleza na semifinal. O Palmeiras desembarcou em Pereira, na Colômbia, para o jogo de amanhã contra o Deportivo Pereira, pelas quartas de final da Libertadores. A delegação alviverde seguiu viagem ontem após realizar um treinamento na academia de futebol. Pereira está localizada a 300 quilômetros da capital Bogotá. É a primeira vez que o time da cidade disputa uma edição da Libertadores. O Deportivo Pereira eliminou o Independiente del Valle na fase anterior. O técnico palmeirense, Abel Ferreira, define hoje a escalação para a partida. O volante do São Paulo, Pablo Maia, ficou fora do treinamento de ontem e é dúvida para o confronto da quinta-feira em Quito contra a LDU pela Copa Sul-Americana. O jogador saiu aos 8 minutos da partida de sábado contra o Botafogo por causa de uma indisposição. Uma opção para a vaga de Pablo Maia, caso ele não possa jogar, é Luan. O Santos anunciou a contratação do lateral direito Júnior Caissara, de 34 anos. O atleta estava sem clube desde fevereiro, quando deixou o Istambul Başakşehir da Turquia. O contrato de Júnior Caissara com o Santos é válido até o final do ano. De São Paulo, Vinícius Moura. Pois é, Carlão, o Santos está vivendo uma semana diferente. A gente falou tanto do Santos, né, nos últimos tempos, notícias negativas, falta de resultados. E já pegando esse gancho do Vinícius Moura, né, sobre uma semana mais tranquila do Santos depois de uma vitória importante contra o Grêmio, né, Carlão? Sem dúvida, Júlio. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. É uma semana amena, né, em virtude do que aconteceu contra o Grêmio, uma vitória importantíssima, uma virada que não foi o suficiente para tirar o Santos do Z4, mas dá uma confiança importantíssima aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Agora, esse tipo de notícia assim dá uma desanimada no torcedor, ou deixa o torcedor com a pulga atrás da orelha, né? Porque eu percebo que a diretoria do Santos é o seguinte: ela precisa dar uma satisfação ao torcedor. Por causa dessa campanha ruim, por causa destas últimas temporadas em que o Santos sequer briga por títulos nem no campeonato estadual, e aí fica contratando, na gíria a gente diz contratando a rodo, né, para mostrar para o torcedor. Mas aí tem Bruno Mezenga, que não vai, tem um menino que jogou na Ponte também, o Luan Dias, que não vai, né? Aí traz o tal do Caissara, aí 34 anos, poxa, lateral direito, futebol turco, sabe? Uns negócios complicados aí. Como é que o torcedor tem que se acostumar com esse tipo de notícia? Mas, de qualquer maneira, vale o que aconteceu no último domingo, uma vitória importante sobre o Grêmio, que dá tranquilidade aí para o Santos ou para o técnico Diego Aguirre tocar o trabalho na Série A. Ô, Carlão, ontem eu estava ouvindo vocês no Arena, né, falando sobre os lances que chamaram a atenção na última rodada. E de fato, eu estava vendo o jogo do Santos ao vivo, depois eu fiquei olhando vários ângulos. Rapaz, é um gol muito estranho, né, Carlão? Muito maluco. Cada um tem aí a sua crença, a gente respeita a todos, mas muita gente fala que o Rei deu ali, né? Não vou dizer nem a mãozinha, o pezinho do Rei, né? Que é o pé mais famoso do mundo. Parece que ele não deixou a bola sair e deu ali para o Mendonça, né? Que puxou o contragolpe, deu um passe sensacional para o Soteldo para o Furt fazer o segundo gol do Santos. Mas realmente foi um negócio meio estranho, né? Bom para o Santos, que venceu
por 2-1, jogo difícil, né? E engraçado, o que é o futebol, a torcida do Grêmio. Arerê, o Santos vai jogar a Série B. Aí saiu a virada, a torcida do Santos. Rebaixado. O futebol é demais, né? O futebol, ele tem esse dinamismo puro. É impressionante, essas brincadeiras entre os torcedores eu gosto demais. O Fábio Chaib, o Vinícius Moura disse aí sobre o Corinthians, hoje iniciando esse duelo de quartas de final da Copa Sul-Americana, depois da eliminação que deixou o Corinthians muito triste na Copa do Brasil, resta a Sul-Americana no caminho do Luxemburgo, hein, Fábio Chaib? E a gente espera que o Corinthians possa jogar nessa Sul-Americana como tem jogado já nas outras fases, mesmo com a equipe modificada nas outras fases, agora podendo utilizar o time principal, que joga o Brasileirão também. Brasileirão, o Corinthians tentando se afastar da zona de rebaixamento, ainda está perto, mas vai tentando, somando alguns pontinhos, um bom empate contra o Cruzeiro no último final de semana. Um time que entrou contra o Cruzeiro com muitas reservas, pensando justamente nessa competição. São 5 jogos para conquistar um título e são 5 jogos também para garantir uma vaga na Libertadores, né, do ano que vem. E o Corinthians, com mais jogos no Brasileiro, tentando se recuperar, se ganhar a Sul-Americana, pode fazer uma campanha intermediária que não haverá problema, estará classificada para o objetivo maior, que é a Taça Libertadores no ano que vem. Corinthians podendo, então, se classificar, pega um time muito... que gosta de jogar Copas, né? Um time muito copeiro, né? O Estudiantes, que é tetracampeão da Libertadores também, não vem de um bom momento no Campeonato Argentino, mas time argentino é sempre complicado. E a gente espera que não se repitam aqueles atos nojentos, né, nessa partida. A própria diretoria do Estudiantes soltou um comunicado no Twitter para os seus torcedores para não cometerem esses atos racistas que tanto têm sido recorrentes nas disputas de argentinos com brasileiros, né? Ô Carlão, 2 perguntas, né? Quanto que esse clima de luto do Corinthians, totalmente justificável, né? Ficou muito triste no final de semana com o que aconteceu com o ônibus, a torcida organizada do Corinthians que voltava para Minas Gerais, um acidente trágico, tirou a vida de torcedores apaixonados. Quanto que isso, de repente, interfere ali no clima, né? O Corinthians, os torcedores ainda abalados, principalmente estes que frequentam muito o estádio. E uma segunda pergunta, a Sul-Americana é o que vai salvar o trabalho do Luxemburgo neste ano ou essa avaliação ela tem que ser separada? Olha, Júlio, pela última parte aí, eu acho que e o próprio discurso do Luxemburgo mostra isso. A permanência do Corinthians, eu sei que é muito pouco, tá, gente, pelo tamanho do Corinthians. O Corinthians tem que brigar por títulos, mas eu creio que a própria permanência no Brasileirão, porque o cenário era terrível antes da chegada do Luxemburgo, com tantos problemas extracampo e dentro de campo também, que eu acho que a permanência do Corinthians numa Série A de brasileiro já é algo para ser não super valorizado, mas para ser, assim, comemorado, né? Porque o cenário era muito ruim mesmo. Agora, se existe algo positivo nesta situação envolvendo os torcedores do Corinthians, é justamente o jogo. Eu acho que o Corinthians, nessa coisa de superação, nessa situação de querer homenagear, né, as vítimas, de querer homenagear as torcidas organizadas que tiveram lá em Belo Horizonte, nada como uma vitória, né, para presentear esses torcedores. E em termos de título, aí voltando na primeira pergunta, Julião, restou a Sul-Americana. E em se tratando de um torneio mata-mata, eu vejo o Corinthians com possibilidades. A gente entende que tem São Paulo, tem LDU, tem Fortaleza, tem América, tem Botafogo, tem grandes equipes. Mas o Corinthians num mata-mata é sempre forte. Tirando o que aconteceu na última quarta-feira, né? Porque quarta-feira o Corinthians não era o Corinthians lá no Morumbi. Mas tradicionalmente o Corinthians é forte nesse tipo de torneio, nesse tipo de regulamento e pode sim conquistar um título para salvar a temporada com relação a ser ao lugar mais alto do pódio. E agora mudando, né, Fábio, de Sul-Americana para Libertadores, Palmeiras aí nessa preparação para enfrentar o Deportivo Pereira amanhã. E o Vinícius Moura citou muito bem, né? A comissão técnica do Palmeiras tem alertado muito sobre os perigos desse time que o público brasileiro ainda não tem tanto conhecimento assim, né, Fábio? Exatamente, Júlio. A gente pode fazer um paralelo com o Once Caldas, né, em 2004. Once Caldas, outro time colombiano também, que acabou conquistando a Libertadores da América naquela época, deixando para trás gigantes como Santos, São Paulo, na final contra o Boca Juniors, também acabou sendo campeão.
o Once Caldas, que depois desapareceu no cenário do futebol sul-americano também, né? Tem algumas participações, mas muito raras. Sabe quem jogou no... Não sei se o Carlão lembra também, mas eu lembro muito desse cara. Dario Munhoz. Lembra dele, Fábio? Claro, encerrou a carreira em 2010 lá no Deportivo Pereira. Estava vendo uma reportagem ontem. Encerrou a carreira no Deportivo Pereira. O Munhoz jogou 5 anos no Palmeiras. Não era uma grande estrela, mas fez a torcida palmeirense gostava bastante dele também. É colombiano, acabou encerrando a carreira em 2010 no Deportivo Pereira. O Deportivo Pereira, Palmeiras foi para Pereira ontem no avião, né? Conseguiu economizar tempo no avião da Leila, tão contestado. Foi apenas em 5 horas, um voo que geralmente tem que fazer escalas em Bogotá, depois pegaram um outro voo para Pereira. O Palmeiras acabou indo direto nesse voo, acabou economizando tempo, otimizando mais tempo. O Palmeiras agora, com todos os titulares na partida de amanhã, tenta um resultado contra esse surpreendente Deportivo Pereira aí, que o Palmeiras tem que tomar cuidado, que sempre os times colombianos sabem jogar bola também, né? Todos os alertas são necessários neste momento, até porque a Libertadores é a obsessão, como canta, né, Carlão, a torcida do Palmeiras. Não pode brincar, né, Julião? Gostei do discurso do Abel Ferreira. Todo mundo sabe da potência do Palmeiras, o que é o Palmeiras nesse tipo de torneio, mas tem que ficar alerta, tem que ficar atento, porque é um time que, se não tem a tradição do Palmeiras, mas se chegou à fase quartas de final, é porque tem competência. Então aí é a virtude do Abel, manter essa rapaziada focada, dando a devida importância para este jogo, porque se você entrar lá na Colômbia com um salto alto, perde o jogo lá, e aqui no Brasil vira aquele pandemônio para tentar virar a situação. É um Palmeiras favorito, mas sempre em alerta, porque é um adversário que chegou a uma fase importante, assim como o Palmeiras chegou. Então muito cuidado com o Deportivo Pereira. 11h28. Toque de Ouro, com André Heller. Vamos aqui para o nosso bate-papo com o André Heller aqui no nosso Toque de Ouro no CBN Esportes. Primeiramente, bom dia para você, André, o Júlio aqui, tudo certo? Tudo bem, como vai? Bom dia, muito bom dia a todos, bom dia à nossa audiência. Falo com vocês direto de Barueri, o Sportville, que é o centro de treinamento do José Roberto Guimarães. Sensacional, muito bom. André, e nós estamos numa semana aqui de olhares divididos, né, para o bom início do vôlei Renata no Campeonato Paulista, mas também otimistas aí no Sul-Americano com a seleção. Mas vamos primeiro falar aqui do Renata, né, que começou com uma vitória imponente e me chamou muita atenção o discurso do Maurício depois do jogo, muito experiente, claro, dizendo que ainda é um processo de maturação desse time, que está ganhando ainda mais entrosamento nessa mescla jovens e jogadores experientes, né, André? Com certeza. O Maurício é muito experiente e se expressou muito bem. Na verdade, é o pensamento de todos do time, é o pensamento da nossa cultura, é isso que nós pensamos e, sobretudo, praticamos ao longo da semana. É um processo de construção da performance e do desempenho, e o que o time já apresentou no seu primeiro jogo foi fruto das semanas anteriores, semanas de muito trabalho técnico, trabalho físico, trabalho tático e, sobretudo, entrega de todos os atletas e da comissão técnica. Ô André, no Sul-Americano Feminino, a Thaísa, não dá para negar, claro que a gente sempre valoriza muito o jogo coletivo, mas ela desequilibrou na vitória do Brasil imponente contra a Argentina por 3-0. Você acha que faz muita diferença você ter esse tipo de jogadora, tanto no feminino quanto no masculino, que mesmo diante de um bom coletivo, vai chamar a responsabilidade no aspecto individual, André? Sem dúvida. Inclusive, o desempenho individual, ele não exclui o desempenho coletivo. Na verdade, ainda mais falando da Thaísa, que joga como central. Então, os outros jogadores, as outras jogadoras tiveram um papel importantíssimo nesta atuação da Thaísa, porque para a Thaísa desequilibrar do jeito que fez, bloqueando e atacando, ela precisa do passe da mão, de um bom levantamento. Isso tudo aconteceu de maneira eficiente, porque o time jogou bem como um todo. Na verdade, a equipe, o coletivo, é a soma das individualidades. E quando o time todo funciona bem, é muito comum que alguns atletas se destaquem, como foi o caso da Thaísa.
E qual que é a programação para essa semana? Semana importante também para o Sul-Americano masculino, André. Olha, a programação Seleção Brasileira está aqui em Barueri, no Sportville. Acabei de chegar por aqui, então encontrarei os atletas e a comissão técnica agora neste momento. Nós ficamos por aqui até quinta de manhã, treinando tanto a parte técnica, tática, quanto a física. Na quinta de manhã embarcamos para Recife, que é o palco oficial do Sul-Americano masculino também, para começar os jogos por lá. É uma semana importante, porque são os detalhes finais da etapa de preparação. Afinal de contas, tudo indica que teremos uma equipe argentina completa e certeza de que esse jogo, sobretudo contra a Argentina, será um grande desafio, um grande jogo. Afinal de contas, sempre tem um pouquinho, ainda nós temos aquela tradicional concorrência e competitividade contra a equipe da Argentina. É o maior clássico do Sul-Americano e vai ser um campeonato importante nesse sentido, já pensando também na preparação para o pré-olímpico. André, sensacional. Um papo de ouro aqui no nosso Toca de Ouro na CBN, sempre muito especial trocar ideias sobre voleibol com você, uma das nossas grandes referências, e que semana que vem, é claro que isso é uma torcida acima de tudo, a gente esteja aqui falando de uma dobradinha do Brasil contra a Argentina, depois da vitória no Sul-Americano feminino, que os meninos estejam inspirados também para esse desafio duríssimo aí, e que a gente esteja falando de um começo positivo da seleção masculina no Sul-Americano. Então até semana que vem, André. Até semana que vem, obrigado pela torcida de todos. Na verdade, aqui os atletas, a comissão técnica, eles se inspiram através da transpiração, com muito trabalho técnico, tático e físico, e é assim que a seleção vai construindo o seu desempenho. Obrigado a todos, nos vemos semana que vem. Esse é o nosso grande campeão olímpico, André Heller, no nosso Toque de Ouro aqui no CBN Esportes. Agora são 11h33. Repórter CBN. Terça-feira, 22 de agosto de 2023. O presidente Lula afirmou que o governo estuda usar a moeda oficial da China nas transações com a Argentina. Na avaliação do petista, o yuan pode ajudar o país vizinho que atravessa uma severa crise financeira. Lula voltou a defender a necessidade de haver alternativas ao dólar, utilizado como referência nas operações comerciais entre países. Em viagem oficial à África do Sul, o brasileiro deu a declaração durante o programa Conversa com o Presidente, que é transmitido pelas redes sociais. O Brasil tem mais de 1.000 projetos de geração de energia renovável que devem começar a operar até 2027. As usinas solares respondem pela maioria das propostas. A energia gerada deve ser suficiente para abastecer 66 milhões de casas por ano. Os empreendimentos, no entanto, não contam com garantia de escoamento da produção para outras localidades. A situação ocorre depois de um decreto editado pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2021. O texto autoriza projetos sem a previsão de um plano para conectar a usina ao sistema elétrico nacional. Carros e apartamentos na Rússia foram atingidos por um drone ucraniano nas primeiras horas do dia. O ataque aconteceu nas regiões de Moscou e Briansk. De acordo com o governo, não há registro de feridos. Outros 3 drones foram interceptados por militares. Por causa do ocorrido, o espaço aéreo da capital russa precisou ser temporariamente fechado. 3 aeroportos tiveram de suspender pousos e decolagens. É o segundo dia consecutivo de ataques à região. O atacante Neymar está com 2 lesões e é submetido a tratamento. A informação é do jornal português Record, que teve acesso a um documento do Al Hilal sobre as condições físicas do brasileiro. Por causa do problema, ele deve estrear pelo time em 4 semanas. Neymar foi contratado pelo clube por R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais por 2 temporadas. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
A Expo Flora está chegando e a CBN Campinas não vai ficar de fora. Todas as sextas-feiras, de 25 de agosto a 24 de setembro, os programas CBN Campinas, CBN Esportes, Estúdio CBN e o Arena CBN serão transmitidos diretamente do News Truck CBN em Olambra, na maior festa das flores da América Latina. O mercado das flores, toda a movimentação que a Expo Flora gera no turismo e na economia local serão temas da CBN Campinas na Expo Flora 2023. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h37, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Bora falar aqui dos nossos filhos de Campinas. Começamos com o Guarani, porque o Antônio Lupe está no Brinco de Ouro, acompanhando o treinamento do Bugre, que se prepara para o duelo do final de semana contra a equipe do Sampaio Correia, caminhando a passos largos no bom gramado do Brinco, Antônio Lupe. Nascimento, eu vou falar para você como é bem cuidado, né? Inclusive, você que está no YouTube, vendo um dos gols aqui do Guarani, ele tem uma faixa ali de isolamento, porque ele está em manutenção, esse pedaço do gramado, né? Tudo para deixar o gramado ainda melhor para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O treino acabou agora há pouco, a gente estava até trocando uma ideia ali com o Humberto Loser. Toda vez que o treino termina com a presença dos jornalistas, o Humberto ele faz questão de vir conversar com os repórteres, né? Falar um pouquinho mais do que foi feito no trabalho em que nós acompanhamos. A gente viu que foi um trabalho ali em campo reduzido e também muitas finalizações. O treinador do Guarani pegando muito aí no pé dos atacantes para que o Guarani possa marcar gols e, consequentemente, conquistar o resultado positivo nessa caminhada da Série B. O Bugre está bem perto do G4, são 2 pontos de diferença pro Vila Nova, mas o Vila ainda vai entrar em campo agora no meio de semana. Acho que até hoje, né? Depois o Fábio Chaves pode me ajudar contra o Criciúma na abertura da 25ª rodada. O Loser ele tem alguns problemas para escalar a equipe contra o Sampaio. O jogo acontece sábado, 5 horas da tarde. Na lateral direita, o Diogo Matheus está fora. O Diogo Matheus está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E existe a dúvida se vai o jovem Ian ou o argentino Ivan Alvarinho. No começo da atividade, o Alvarinho foi quem começou o treino, mas depois o Ian acabou assumindo aí a posição. O Ian sofreu um choque aqui, um acidente normal de treinamento, precisou deixar o campo, mas depois retornou e treinou normalmente. Então hoje, terça-feira, dia 22, a principal dúvida do Humberto é na lateral direita entre Ian e o Ivan Alvarinho. Quem também está fora é o Alan Santos, mas aí não tem dúvida. O Valber vai para o jogo e será o companheiro de zaga do Lucão. Do restante do time, é o mesmo que venceu o Sport na última sexta-feira por 3-1, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você me flagrou caminhando aqui pelo gramado do Brinco, porque já estou indo em direção à sala de imprensa, porque o Matheus Barbosa, que foi o autor do 3º gol, Júlio, daqui a pouco vai falar com a gente. E, é claro, vamos acompanhar ao vivo a coletiva do volante do Guarani. Maravilha, Lupe. Pode ir lá, então, se dirigir à sala de imprensa. Enquanto isso, eu falo aqui com o Carlão, principalmente sobre essa dúvida na lateral, né, Carlão? Talvez seja aí o ponto de interrogação desse jogo do Guarani sobre quem vai substituir o Diogo Matheus. A torcida pede muito o Alvarinho. Não sei se como lateral, às vezes até pedindo ali numa função de volante, de zagueiro. Mas vira e mexe, o Alvarinho aparece aí como opção e alternativa na lateral direita, disputando a posição agora com o Ian Henrique, né, Carlão? Olha, Júlio, teve um jogo clássico, né, do Guarani nestas últimas rodadas em que as falhas na lateral, do lado direito, elas foram cruciais para o resultado. Foi contra o Ituano. No momento que o Diogo Matheus sai, né, levou uma pancada na cabeça, entra o Wenderson, né? O Wenderson, improvisado. Wenderson. Lá no meio campo. Ele é jogador de meio campo, foi improvisado na lateral direita. Coincidência ou não, o Ituano explorou muito por aquele lado e empatou o jogo, inclusive numa falha do próprio Wenderson, né? Ficou marcando a bola, o jogador do Ituano foi lá e fez um belo gol. E eu lembro que aquele dia, cara, foi uma reclamação, o Ivan Alvarinho estava no banco. Só que eu fiz uma defesa do Humberto.
Porque falar depois do jogo, para nós, né, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. E as justificativas dadas pelo Humberto na ocasião, elas me convenceram. O Humberto disse que trabalhou a semana inteira com o Everton antes do jogo, como um lateral direito, caso ele precisasse. Então ele foi coerente, né? Ele foi lá e colocou o jogador na posição no momento da saída do Diogo Matheus. Mas ele não foi bem, tanto é que está descartado, não surge nem como uma opção para substituir o Diogo Matheus na partida contra o Sampaio Corrêa. Então a dúvida entre Ivan Alvarinho e Ian. Julião, eu acho que não tem nem dúvida, vai o Ivan Alvarinho, até pelo jogo ser fora de casa, até pelo Alvarinho poder atuar em 2 ou mais posições, é o famoso Coringa, e o Ian ainda é um garoto. O Ian jogou contra o Londrina, teve uma atuação apenas regular, uma boa participação no primeiro gol do Guarani, que eu me lembro, mas ainda é um garoto e um jogo fora de casa. O Guarani necessitando sim do resultado, porque o Guarani ele está em vias de entrar no G4. E no G4 não tem essa de você excluir jogo. Ah, não, vamos pensar na Ponte Preta porque é o derby que vale, esquece o Sampaio Corrêa. Nananina, não. Se você quiser pensar em acesso, você tem que pensar na Ponte Preta, evidentemente, não só pelo que representa o derby, mas por ser um adversário dentro da Série B, mas do Sampaio Corrêa também, porque o G4 não quer saber se você ganhou o derby ou perdeu, o G4 quer saber de pontuação, e o Guarani precisa pontuar sim em São Luís e depois pensar na Ponte Preta. É claro que a torcida tem todo o direito de já contar os minutos para o grande clássico campineiro, mas o Humberto Louser, e até as declarações do Humberto, eu gostei, após a partida contra o Sport, o adversário mais forte no momento é o Sampaio Corrêa. Tem que pensar muito fortemente no Sampaio para trazer pontos lá de São Luís, porque se o Guarani quiser entrar no G4, ele não tem o direito de descartar qualquer jogo, independente se tem clássico ou não. Tem que pensar no Sampaio Corrêa de uma maneira muito forte, e eu acho que nesta dúvida vai Ivan Alvarinho para o jogo lá no Castelão Maranhense. Julião? É isso aí, e com certeza a gente vai falar muito, debater muito sobre isso agora até o final de semana. Poupar ou não poupar? Em quais situações Ponte e Guarani se encontram em relação aos pendurados, no caso do Guarani, né? O Bruno Mendes é um pendurado, tem aí o Derek voltando com mais ritmo, e o outro jogador é o Mike, né? Também está pendurado o Mike. Então são os dois jogadores do Guarani aí que correm riscos de repente perder o clássico na próxima rodada, Julião, na rodada seguinte. Eu só pouparia em questão física. Tá, o Mike tá perto de estourar. Aí eu pouparia. Mas não por causa da Ponte Preta. Eu pouparia por causa do campeonato. O Mike é um jogador importantíssimo. O Guarani, se perdeu o Mike, o Kaique ainda não é um jogador confiável para substituí-lo. Muito menos o Eliel. Com todo respeito, é um menino da base. Mas o Mike hoje é uma referência desse time do Guarani. Por questão física, eu pouparia. Agora, se o Mike estiver perto do 100% da condição física, mesmo pendurado, ele vai pro jogo, Julião. Não tem essa, cara. Não tem essa de, o derby tem peso 3? Pode ter peso 3 na parte mental, né? Um peso significativo. Isso é evidente que tem. Agora, os 3 pontos do derby, eles são diferentes dos 3 pontos do Sampaio Corrêa, e o Guarani precisa pontuar para entrar no G4. Né? E tem essa possibilidade no jogo contra o Sampaio Corrêa. Então, poupar por causa do rival, jamais. Poupar por questão física, e eu concordo. Ô, Júlio, Lupe. Ainda em relação a esse tema que você está abordando, a gente estava agora há pouco ali, todos os repórteres conversam com o Humberto, e assim, ele foi questionado sobre essa questão de poupar. E pelo que eu entendi, não vai poupar ninguém, não. Vai o Bruno Mendes, vai o Mike, porque ele falou justamente isso, falou assim, mas e se eu perco do Sampaio? E se eu sofro a derrota para o Sampaio? O jogo do derby, ele vai valer mais pontos do que o jogo contra o Sampaio? Então, assim, e a briga pelo Guarani é pelo G4 e pode entrar já nessa rodada, né? Então, pelo que eu entendi, é só os que estão suspensos e só. O time, até a gente consegue desenhar, pegorar, e aí a dúvida, Ivan Alvarinho ou o Ian, Lucão, Valber e o Mike. No meio campo, Matheus Barbosa, o Lucas Araújo.
porque o Matheus Bueno está fora, não participou do treino hoje. E o Bruninho, Bruno José, João Vitor e Bruno Mendes. Esse é o provável time do Guarani para enfrentar o Sampaio sábado lá no Maranhão. Já que você, Thaís, está falando desse assunto, antes do intervalo já vamos emendar na Ponte, porque é o seguinte, Lupe, a Ponte tem 3 desfalques certos. E talvez aí um dos possíveis pendurados antes dessa rodada faria diferença no clássico, que é o Kaique França, porque a Ponte tem no Kaique França um dos seus principais jogadores do elenco. O Kaique França está fora. O Arthur voltou de suspensão, está fora. Tem mais o Leonaldo que está fora desse próximo jogo. E agora tem, se eu não me engano, o André que está pendurado entre os titulares. Isso. A Ponte ela já vai com um time alternativo. Tem chance dessa lista de jogadores alternativos aumentar para, de repente, preservar o André ou não se fala nisso por enquanto? Também acredito que não. Até falando da Ponte, a gente consegue até pensar na tabela, porque como o Fábio Chaves já destacou durante a semana, a Ponte pode diminuir, né? Pode ficar mais próxima da parte de baixo da tabela por conta do jogo da Chapecoense, jogo contra o Botafogo em Ribeirão Preto, jogo da rodada que foi adiada por conta do ciclone lá em Santa Catarina. Então, dependendo do que acontecer, a Ponte pode ficar nessa rodada da Série B antes de enfrentar o Londrina, muito mais perto da zona do rebaixamento. Então, também acredito que não haverá nenhum jogador poupado pelos lados do Moisés Lucarelli, assim como dos lados do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Apenas quem está fora. No caso da Ponte, o número maior são 3 atletas fora do jogo contra o Londrina. A Ponte vai bastante modificada, né, Carlão, para esse jogo contra o Londrina, mas eu fiquei pensando, né? Já pensou o Kaique França ficar fora do derby, né? Pro Kaique França, para a Ponte, seria uma perda muito maior em comparação a alguns outros jogadores. O goleiro é uma situação diferente, até porque o reserva pode dar conta do recado, mas a Ponte é pior ainda com relação ao Guarani. A Ponte ela não pode se dar ao luxo de poupar jogadores, até porque é um jogo dentro de casa e um confronto direto. Espero que o torcedor me entenda, né? Entenda aí a minha linha de raciocínio. Para a Ponte Preta, em termos de classe, vamos esquecer, vamos entender que o Guarani fosse um adversário normal na vida da Ponte Preta, o que não é e nunca vai ser. Mas vamos entender assim. O jogo contra o Londrina, uma vitória sobre o Londrina, em termos de permanência de Série B, ela é mais importante que uma vitória sobre o Guarani. Em termos de classificação, em termos de concorrência. Mais uma vez, vamos esquecer o que é o Guarani na vida da Ponte Preta. Pensar apenas exclusivamente na classificação do campeonato. Uma vitória, por exemplo, para a Ponte, ela pode ter um reflexo mais animador para a sequência da Série B em vencendo Londrina e de repente perder para o Guarani, em termos de pontuação. Eu acho que a Ponte não tem o direito de pensar em poupar jogadores contra o Londrina. Até porque, Julião, o jogo contra o Londrina é em casa. Então a possibilidade da Ponte vencer em casa ela é muito maior contra o Londrina do que pegar ponto contra o Guarani no Brinco de Ouro. Né? Até pela diferença dos dois times. É um jogo diferente, é um jogo em que não existe muito essa coisa de favorito, mas é muito mais ou menos difícil a Ponte vencer o Londrina no Moisés Lucarelli do que ela vencer o Guarani no Brinco de Ouro. Então ela não pode pensar em poupar jogador. Kaique, não sei, o goleiro é diferente. Agora, poupar jogador para enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro, fora de casa, sem torcida, né? Com a torcida do Guarani, é um risco muito grande. Você pode correr, até com o time titular, ela corre o risco de perder para o Londrina, mas, cara, com um time misto, ela pode perder para o Londrina, vai lá no Brinco de Ouro e perde também. Então tem que pensar muito em qualquer estratégia. Eu vou com o titular e vou jogar o jogo. É um risco que se corre, ué. Né? Então o jogador, mesmo pendurado, vai ter que encarar o Londrina, porque é um adversário dificílimo para a Ponte. E só voltando, né, naquele papo de projeção, você citou, né, sobre a importância de vencer o Londrina em casa. O empate contra o Ceará, ele só vai fazer sentido como bom resultado se a Ponte compensar com a vitória aqui contra o Londrina, porque aí nesse caso, de 12 pontos, a Ponte teria vencido 8, né, nos últimos jogos, certo? Sim. Que ela vem de uma vitória e 2 empates, né, contra o Botafogo, contra o Ceará, e aí, em caso de vitória em casa contra o Londrina, seria uma sequência boa, 8 pontos de 12 para um time que está buscando aí sair dessa zona chata, que são as proximidades ali do Z4, para subir um pouquinho na tabela. Seria uma conta bacana, ela chegaria no derby um pouco mais respaldada por esses resultados recentes. Então,
olha a importância que ganha esse jogo, de fato, ô Carlão, contra o Londrina na sexta em casa, né? Não, sem dúvida, é um jogo importantíssimo, a Ponte não pode deixar de conquistar a vitória. E aí o seu pensamento se encaixa com o meu. Ela pode, em somando esses 3 pontos contra o Londrina, e aí sim dar relevo ao ponto conquistado lá em Fortaleza, ela vai para o Brinco de Ouro numa situação até confortável. Estou dizendo que ela pode perder, que tudo vai estar tranquilo. Não, mas ela joga mais leve, mais tranquila, jogando toda a responsabilidade para o Guarani. Mas isso, Júlio, é uma outra história, cara. Eu acho que as duas equipes, agora colocando, né, os nossos filhos num combo, são 2 jogos fundamentais. O Guarani é G4, o Guarani precisa pontuar em São Luís. Esquece a Ponte Preta, deixa a Ponte Preta para o dia 1º, ou para segunda-feira que vem, né, que é a semana do derby. E a Ponte Preta, então, nem se fala, porque ela pega um concorrente direto. Então, esquece o Guarani. Pensa no Guarani a partir de sábado, né? Que aí começa a preparação para o derby. Os 2 jogos que antecedem o derby são 2 jogos importantíssimos para Ponte Preta e para Guarani. Não tem que ficar pensando em poupar jogador. Se a Ponte perde para o Londrina, o risco de perder no Brinco é enorme. E olha só o prejuízo que ela pode ter. Ela volta para o Z4 praticamente. E o Guarani, se ele perde para o Sampaio Corrêa, e é um clássico, ele corre o risco de perder para a Ponte também, balbal G4. Então tem que tomar muito cuidado. Guarani com Sampaio Corrêa e Ponte Preta com Londrina. Deixa o derby para outra semana. O derby fica por conta do torcedor, nós da imprensa que vamos ficar fuçando e tal, mas para os profissionais envolvidos neste jogo, para os profissionais envolvidos com Ponte Preta e Guarani, o derby é dia 1º de setembro. O negócio agora é Sampaio Corrêa e Londrina. Muito bem. Agora são 53 minutos. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num estúdio confortável em Campinas. Em agosto, o café traz a série Humanismo no Século XXI, com palestrantes inusitados. Um rabino, um cientista político, um babalaô e uma professora. Perfis diferentes e que têm muito a dizer. Venha assistir ao vivo, às quintas às 18 horas, no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. Terça de mata-mata na Sul-Americana. O Timão começa a briga por uma vaga na semifinal, com o apoio da Fiel. Corinthians, Estudiantes. Às 9:30 da noite, com Vinícius Moura, Gabriel Kudziak e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes, 11h55. Vamos rapidamente ao Brinco de Ouro. Matheus Barbosa está falando por lá. Vamos acompanhar um pouquinho da coletiva com o Lucas. Quando você jogava pelo Cruzeiro. E o seu forte era a bola aérea.
Eu via você com muita presença ofensiva ali dentro da grande área, fazendo gol de cabeça e tal. E no Guarani a gente não vê, a gente vê você jogando mais fora da grande área. Mudou a sua característica ou é o posicionamento, a disposição tática do time que não te permite chegar lá na frente para poder tentar a bola aérea ofensiva com tanta constância? Realmente, no Cruzeiro eu tive uma passagem boa lá, fiz bastante gols na temporada, e fiz alguns gols de cabeça mesmo. Acredito que a maioria de cabeça mesmo foi de bola parada, né? De falta, escanteio. Chegando na área, não me recordo nenhum, assim. Fiz gol no Cruzeiro chegando, que nem esse gol que eu fiz, chegando de fora da área, entrando na área, mas tudo com o pé fazendo gol. No Cruzeiro fiz alguns gols, inclusive contra o Guarani, de escanteio, de cabeça. Estou trabalhando, procurei melhorar minhas finalizações de fora da área, já fiz 3 gols de fora da área aqui pelo Guarani. Estou trabalhando também essa questão da bola parada. Se Deus quiser, no momento certo, vai sair os gols, independente se é de fora da área, se é de cabeça, se é de canela. O importante é estar marcando e ajudando a equipe nos jogos e a gente saindo com as vitórias. Tudo bem, Matheus? Antônio Lupe, Rádio CBN. O quanto foi importante essa vitória? Porque o Guarani teve 2 jogos em casa, aquela derrota para o Juventude deixou o torcedor meio desconfiado, só que aí a resposta já veio imediatamente contra até então líder da competição. Até que ponto essa vitória teve um peso nessa caminhada dentro do vestiário? E o que vocês estão imaginando para o jogo contra o Sampaio no próximo sábado, fora de casa? Realmente, foi uma derrota doída, né? A gente, como eu disse na resposta anterior, a gente vem criando bastante. Assim como no jogo contra o Sport, no jogo contra o Juventude, a gente criou. Infelizmente, a gente não conseguiu concluir em gols. Mas, assim, já dá um norte pra gente que a gente tá no caminho certo. O mais difícil é você criar. Então a gente vinha criando, era só caprichar que os gols iam sair, e consequentemente as vitórias. Então, assim, claro, a gente ficou triste pela derrota, mas a gente não colocou dúvida no nosso trabalho. A gente sabia que a gente estava no caminho certo. Tanto é que a gente, no jogo seguinte, a gente conseguiu dar uma resposta, conseguiu a vitória. Importante pra gente, porque a gente vinha de 2 empates e esse jogo contra o Juventude, então voltar ao caminho das vitórias era importante. E sobre o jogo contra o Sampaio, vai ser um jogo muito difícil. É muito difícil de jogar lá. Já joguei algumas vezes contra e sei da dificuldade que é. Eles têm uma boa equipe, eles estão vindo de uma sequência negativa, mas acredito que eles vão dar o máximo para complicar o nosso jogo. Mas a gente vai bem concentrado, estamos trabalhando bem essa semana aí para a gente chegar lá e, se Deus quiser, sair com as vitórias e buscar nossos objetivos no campeonato. Boa, o Matheus Barbosa, então, aí falando em entrevista coletiva bacana, Antônio Lupe está acompanhando. Informação importante no mercado sobre um jogador que estava na mira da Ponte Preta, Fábio Scheibe. Exatamente, Júlio. O meio equatoriano Casares, com passagens pelo Atlético Mineiro, Corinthians, estava no Independiente da Argentina, está acertando a ida para o América Mineiro. O jogador vai chegar com um contrato de produtividade lá no Coelho, o Coelho que é o lanterna no campeonato. A Ponte especulou a vinda de Casares, mas ele está acertando então com o América Mineiro, viu? Casares, Savassi, Belo Horizonte. Bom, tô aqui para jogar ninguém não. Boa sorte ao Casares, então. Um jogador que chegou a ficar na mira da Ponte, mas não logrou êxito, já diria um grande filósofo contemporâneo. Mas isso aí. Gente, ponto final aqui no nosso CBN Esportes, às 4 horas. O Lupe, o Carlão, o Fábio Scheibe estarão de volta aqui para trazer muita alegria e informação com Eliel Almeida no Arena. Eu volto amanhã às 11 horas da manhã em mais uma edição do CBN Esportes. Grande abraço, até amanhã. Valeu. CBN Esportes Campinas.